está diretamente ligado a isso que a gente vai tratar agora. Porque o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, lamentou no dia de hoje a morte do sargento Roger Dias da Cunha. Ele levou 2 tiros na cabeça durante uma perseguição a um detento beneficiado pela saidinha temporária em Belo Horizonte. Pacheco afirmou que a gravidade do crime gerou perplexidade e tristeza. O líder do Senado disse ainda que o Congresso deve analisar o projeto de lei que altera as regras do benefício. Vou começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, eu tenho visto algumas manifestações de parlamentares que indicam que, de fato, parece que agora vai, né? Parece que os senadores vão se debruçar sobre essa pauta e muito em breve talvez a gente tenha a aprovação disso. A dúvida é, será que eles vão aprovar com alterações? Porque isso obrigaria o texto retornar à Câmara Federal para uma nova apreciação por parte dos deputados, né? Daniel, ainda não é possível saber porque nós estamos em recesso, né? E esse texto será retomado pela Comissão de Segurança Pública do Senado e aí nós vamos entender de que maneira eles vão encaminhar esse texto lá. Na verdade, é um texto que saiu do Senado, foi para a Câmara, modificar na Câmara, voltou para o Senado. Se modificar, aí a gente vai voltar para essa lenga-lenga, vai, volta. O texto na Câmara, ele foi melhorado, porque o texto original do Senado, da senadora Ana Amélia, era um texto que pretendia restringir a saidinha. E na Câmara, simplesmente essa saidinha foi proibida. E é preciso que ela seja proibida. Por quê? Porque primeiro que não há justificativa técnica, não há nada que sustente essa política de saidinha quando se trata de ressocialização, como se gostam de falar. Na verdade, nós importamos uma política, aplicamos essa política sem qualquer tipo de acompanhamento, inclusive, dessa política, muito menos de estudo prévio desta política. Então, uma política que você não tem resultado. E algo que não tem resultado precisa ser modificado. Na verdade, tem resultado. É esse resultado que nós estamos vendo nas ruas, né? É o PM morto, é a cozinheira morta, né? São pessoas assaltadas, vítimas de violência, estupradas. Então, infelizmente, a saidinha ela se verificou como uma política absolutamente equivocada. E olha só como é interessante, nós estamos discutindo isso no Congresso há uma década, como eu disse antes, mas há agora essa massa crítica, é um processo de construção, as pessoas vão entendendo que aquilo ali, que foi imposto lá atrás, que ninguém deu muita bola, legal, ok, beleza, que aquilo ali está impactando na vida do cidadão honesto, do cidadão que paga seus impostos, que trabalha, que não viola a lei, que quer justamente ter a sua vida ali sem ter o risco de ser morto, ter o filho morto, enfim, de sofrer algum tipo de violência. Já é difícil do jeito que está. Com a saidinha piora demais. Então há uma massa crítica importante na sociedade, o Legislativo já sentiu essa pressão, o Senado já sentiu a pressão e o Pacheco já se manifestou, então, para realmente retomar logo, assim que voltar ao recesso, essa pauta para que ela seja aprovada e se acabe definitivamente com essa história de saidinha. Roger Dias da Cunha, 29 anos, que levou 2 tiros na cabeça durante uma perseguição em Belo Horizonte por um presidiário beneficiado com a saidinha temporária. Mota, o que é preciso destacar, esse triste episódio deve pressionar ainda mais e acelerar os trabalhos dos senadores para alterar a legislação? É o que a gente espera, Caniato. Um criminoso que tinha 18 passagens pela polícia, tinha sido preso, condenado e preso, e depois de passar algum tempo, como acontece com todos os criminosos no Brasil, ele passou a usufruir do benefício do regime semiaberto. Ou seja, teoricamente, passa o dia fora da prisão trabalhando, teoricamente, e depois se recolhe ao presídio para dormir. E aí, nos feriados, no final do ano, o criminoso passou a usufruir de outro benefício, a saidinha. Ou seja, uma chance de passar 5 dias totalmente livre, como qualquer um de nós, né? Teoricamente, na sua residência, teoricamente. E aí o sujeito aproveitou esse tempo de liberdade para balear um policial na cabeça com 2 tiros. Essa notícia
poderia parar aqui. Mas, absurdamente, muitas vozes se levantaram tentando oferecer justificativas e explicações. Houve gente que colocou a culpa na sociedade, a sociedade opressora, armada e cada vez mais violenta. Mas quem estava armado e violento era o criminoso. Teve gente que colocou a culpa nas redes sociais, acreditem ou não. Mas, na verdade, quem permitiu que esse criminoso, perigoso, reincidente, estivesse nas ruas foi a legislação brasileira. A legislação brasileira é feita pelo Congresso Nacional e aplicada pelo nosso sistema de justiça criminal. Essa legislação e essa aplicação autorizam que criminosos perigosos saiam da cadeia, como se fossem pessoas iguais a nós, que nunca cometeram nenhum crime. E aí a gente tem que perguntar mais uma vez, até quando? Até quando, senhores senadores? Fica aqui a sugestão para os nossos senadores que façam uma visita à família do policial Roger Dias. Por favor, saiam dos seus gabinetes, vão lá conhecer a viúva do policial, o filho dele. Perguntem como eles estão se sentindo. Perguntem como era a vida deles quando o Roger estava vivo e como vai ser essa vida agora. E aí, talvez, senadores, os senhores entendam que a hora chegou de cumprir aquela que talvez seja a obrigação mais importante dos senhores, defender o direito dos brasileiros à vida. Pois é, ainda sobre esse assunto, Cristiano Beraldo. Beraldo, o Mota trouxe uma reflexão que eu tenho observado que muitos fazem em relação ao papel das autoridades e o grande desafio dos congressistas nesse momento, no retorno às atividades após o recesso. Mas eu quero trazer também um destaque do tweet, a postagem nas redes sociais de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado Federal. Ele escreveu o seguinte em relação a esse caso: embora o papel da segurança pública seja do Executivo e de se fazer justiça do Judiciário, o Congresso vai promover mudanças nas leis, reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio para a prática de mais e mais crimes. Além da sua análise sobre a apreciação dos senadores sobre talvez a eliminação desse dispositivo da saidinha, você também defende talvez uma análise mais aprofundada em relação a outros dispositivos da legislação? Fala em endurecimento de penas mesmo? Sem dúvida nenhuma, Caniato. Veja, a gente tem uma realidade no Brasil hoje, e já de muito tempo, aonde o crime compensa, o crime vale a pena. Porque quando você tem, e aí me marca muito uma imagem de uma menina que foi pega na Avenida Paulista durante um grande evento, não sei se carnaval, enfim, uma coisa assim, que ela estava com 11 celulares que ela já tinha roubado e espalhou pelo corpo dela. Essa moça foi presa ali naquele momento, roubando celular, e logo em seguida já estava presa de novo, porque saiu e foi presa novamente. Então, se vale a pena você cometer o crime num país, sobretudo, que tem questões econômicas muito profundas, a questão de emprego ainda muito frágil, e aí você vê o crime se disseminar. Quando você combina essa realidade com a capacidade desenvolvida pelas grandes organizações criminosas, que têm uma gestão profissional do crime, aí ninguém segura. Então, se não mudarmos tudo do ponto de vista de combate ao crime, nós nunca vamos sair deste atoleiro de violência em que nos encontramos. E aí tem um outro dado, um outro aspecto que eu acho muito importante a gente refletir sobre ele, que é, diante dessa cena, que foi filmado, o policial assassinado friamente por alguém que já estava no sistema carcerário, a gente não vê manifestações de rua como nós pudemos testemunhar em São Paulo no ano passado, quando a polícia resolveu reagir
com dureza em relação a outro policial que foi assassinado no litoral de São Paulo, as pessoas foram à rua pedir o fim da polícia. Quer dizer, o poder de mobilização a favor do crime ou ainda contra a polícia é muito maior do que a mobilização a favor da polícia. Então, eu fico me perguntando o que está acontecendo conosco do ponto de vista de sociedade. E não é só um fenômeno no Brasil, não. Se a gente olhar para os Estados Unidos, a partir daquela morte absurda de George Floyd, com o pé do policial no seu pescoço, uma morte estúpida, violenta, sem propósito, mas aquele comportamento daquele policial passou a ser tratado como um comportamento de toda a polícia nos Estados Unidos. E o movimento Black Lives Matter tomou uma proporção que hoje funciona como um canhão contra a polícia. Quer dizer, a polícia está sendo demonizada num país que sempre foi reconhecido pela sua segurança. Então tem muita coisa errada do ponto de vista social. A gente precisa que isso seja corrigido. E aí, Caniato, o Legislativo em Brasília tem um papel fundamental, porque é ele que faz as leis que o Executivo, com as suas políticas de segurança, tem que executar. Então, é muito importante que o Senado se manifeste em relação à saidinha com máxima urgência, mas que todo o processo criminal seja revisto para a gente acabar com estes absurdos de audiências de custódia que vão colocando às ruas o criminoso que sai mais rápido do que o próprio policial que o prendeu, que fica preso na burocracia. Pois é, vou chamar de novo o Cláudio Dantas, que tem trazido informações e reflexões muito importantes sobre esse tema, inclusive questionou alguns especialistas no assunto em entrevistas realizadas nos últimos dias aqui na programação da Jovem Pan. Dantas, meu objetivo não é fulanizar, falar de A ou de B, mas eu sei que tem senadores aí em Brasília questionando outros parlamentares e até partidos políticos que, em tese, defenderiam esse dispositivo da saidinha temporária. Você acompanha os bastidores aí em Brasília, o que dizem os parlamentares, congressistas e o posicionamento de alguns partidos políticos. Há de fato esse movimento? Alguns grupos entendem que esse é um dispositivo que funciona, que permite a ressocialização, ou esses últimos episódios não corroboram mais com esses grupos que agora estão quietos e muito provavelmente a legislação será alterada no retorno dos senadores? Daniel, vamos partir do princípio de que as pessoas estão bem intencionadas e que não estão ali como prepostos de uma organização criminosa, perfeito? Partindo desse princípio, eu vejo uma ignorância profunda no meio político, viu, Mota? Não é só a sociedade de forma geral, não, porque o meio político também faz parte da sociedade. Mas assim, quando a gente vê partidos, nós tivemos a votação na Câmara contra a saidinha, né? A favor da saidinha votaram praticamente todos os partidos, contra a saidinha votaram 98 deputados de 4 partidos, PT, PCdoB, PSB e PDT. Eu fico me perguntando se a violência não atinge os integrantes desses partidos, se a violência não atinge os familiares dos integrantes desses partidos, se a violência não atinge os eleitores desses partidos. É óbvio que atinge. É óbvio que atinge. Pessoas que vivem sob o jugo do crime organizado nas favelas, pessoas que são mortas, que são vítimas de balas perdidas, pessoas que vivem o dia a dia do crime e da violência urbana, que hoje é o maior problema do país, o problema, a prioridade entre os problemas dos brasileiros. Então a minha pergunta, e a pergunta que tem sido feita, e que por isso é tão bom quando se há uma massa crítica, é que esses parlamentares justifiquem o seu voto, mas justifiquem tecnicamente, que eles possam apresentar dados. E olha, eu acho que não haverá. Por quê? Já desse mesmo, nós estamos conversando aqui na Jovem Pan, no fim de semana, com um advogado que é estudioso do tema, e eu perguntei para ele, tem dado, tem informação sobre o quanto esse tipo de política, sei lá, impactou na ressocialização, foi positivo, foi negativo, porque você precisa avaliar a política pública.
E ele disse claramente, Cláudio, não tem. Não tinha antes e não tem agora. Nós não fazemos acompanhamento de política pública porque os nossos legisladores, com raras exceções, a maioria não está absolutamente preocupada em fazer o seu trabalho. O trabalho do legislador também é o de acompanhar a execução das políticas públicas. Então, infelizmente, esse é o estado de coisas. E fica difícil, e aí, por isso que eu falo, não adianta, todos estamos no mesmo barco. É preciso educar todos, é preciso acolher as demandas de todos, é preciso entender, tentar acolher as visões de todos e até esclarecer. Nada melhor do que a luz do sol, iluminar as mentes das pessoas. Tem gente que sai de uma universidade catequizado, com a cabeça achando que o mundo é de um jeito, mas não é. De repente, leva um choque de realidade. Às vezes, isso precisa ser uma busca do conhecimento. Às vezes não adianta você esfregar a verdade na cara da pessoa, ela precisa buscar a verdade por conta própria para poder evoluir nesse processo. É a curva de crescimento que o próprio Beraldo citou. Então, esse eleitor é que deve cobrar, porque esse eleitor é vítima da violência. Então, o eleitor desses partidos deve cobrar os seus parlamentares, a lista dos parlamentares que votaram está lá. Mas preste atenção nos senadores que estão dos mesmos partidos e cobrem eles. Por que vocês estão defendendo saidinha de presidiário? Por quê? Afinal de contas, o que justifica essa defesa? E aí ouçam a justificativa e se convençam ou não. Mota, talvez esse dispositivo da saidinha temporária para algumas datas, Natal, algum feriado importante em algum país, talvez isso tenha dado certo em outras localidades, países europeus. Muitos especialistas já entrevistados pelos jornalistas aqui da Jovem Pan disseram que trata-se de uma iniciativa que foi muito bem aplicada em países, mas uma condição muito diferente, países menores, enfim. Não há dados e estudos que justifiquem o sucesso ou a implementação dessa medida aqui no Brasil, né? Não há, nem no Brasil, e eu desconheço em qualquer outro lugar, Daniel. Eu já estudo esse assunto há bastante tempo, tenho acesso a muita literatura lá de fora e eu desconheço completamente qualquer fonte de informações desse tipo. Em qualquer país do mundo, a grande maioria dos criminosos reincidem no crime. Isso é comprovado pelo trabalho de vários pesquisadores e vários estudiosos. Porque para muita gente, por uma variedade de razões, mas principalmente por razões morais, o crime é uma carreira. Eles fazem essa escolha e não tem problema nenhum em machucar os outros, em matar, em agredir, em violar para conseguirem o que querem. Isso já foi amplamente demonstrado pelo trabalho do professor Stanton Seminole, aqui no Brasil pelo trabalho do fantástico professor Peri Chiquida, que fez um trabalho com presidiários aqui do Brasil, mostrando que mais de 50% dos criminosos presos por assalto, por sequestro, por extorsão, tinham imóveis em seu nome no momento do crime. Ou seja, a necessidade econômica não tinha nada a ver com o fato de eles terem cometido os crimes. No mundo inteiro, nós encontramos, entre aspas, especialistas que defendem essas soluções, essas políticas, como o regime semiaberto, a saidinha, que são coisas que pega bem, que são fofas, você dizer, nós vamos ressocializar o criminoso, nós vamos reaproximá-lo da sociedade. Não existe absolutamente nenhuma base científica para isso. Na verdade, aconteceu um caso muito interessante nos Estados Unidos, um desses programas, assim, com a melhor das intenções, foi criado lá para levar alunos de colégio, de escola do segundo grau, do ensino médio, para penitenciárias, para que eles vissem como era difícil a vida dos criminosos e, portanto, eles evitassem fazer qualquer coisa que depois pudesse terminar com eles em uma prisão. Muito bem, muitos anos depois foi feita uma análise da taxa de sucesso desse programa. Você sabe o que foi descoberto?
que os alunos que participavam desse programa, que faziam essas visitas a criminosos em penitenciárias, tinham uma taxa de criminalidade maior do que a média. O efeito foi justamente o oposto ao efeito que se pretendia. E depois foram descobrir por quê? Porque você levava jovens em fase de formação e mostrava para eles aqueles criminosos, durões, tatuados, cheios de histórias para contar, aqueles criminosos viravam os ídolos daqueles jovens. Então, isso é só uma entre milhares de histórias. A gente poderia lembrar aquela outra história do Lázaro, aquele maníaco de Goiás que cometeu inúmeros crimes, foi preso, depois fugiu, e centenas de policiais perseguindo ele, até que o encontraram. Ele tinha recebido um curso de empatia com as vítimas quando estava preso. Então, não é privilégio do Brasil ter essas políticas públicas que não tem qualquer tipo de dado apoiando e não tem qualquer tipo de medição depois. O que importa é que elas soam bem. O que importa é que o sujeito que assina a liberação do preso para passar o dia em casa, ele se sente bem, ele se sente magnânimo, ele se sente melhor do que todos nós, os cidadãos comuns, que sabemos uma verdade que eles não sabem, que lugar de bandido é atrás das grades. Pois é, muito bem observado, viu, Mota? Eu colocaria nessa lista também os muitos filmes e séries que acabam enaltecendo os bandidos, os presidiários, né? Me lembro de uma série produzida pela Fox americana, Prison Break, e também um clássico com o Clint Eastwood, Alcatraz. Quem não se lembra desse filme? Se um garoto assiste aquilo, vai bater palmas e estourar rojões para os presidiários e para os bandidos. Vou chamar também o Cristiano Beraldo para essa análise e esse debate. Beraldo, quais são os gargalos quando olhamos a questão carcerária no Brasil? Você que mora alguns meses nos Estados Unidos, também sempre traz as atualizações e as informações das muitas cadeias que são construídas e cadeias que funcionam muito bem. Raramente alguém consegue escapar do sistema carcerário norte-americano. Há muitos erros na política penal aqui no Brasil. Quais são os mais gritantes? Não há erros. Você precisa considerar, Caniato, qual é o propósito da prisão, né? A prisão, ela, num primeiro momento, é um repositório de pessoas que não têm uma conduta compatível com a convivência em sociedade. Então, você retira aquela pessoa que é capaz de cometer atrocidades contra outros e coloca ela apartada da sociedade. Depois, você tem esse processo de correção de conduta dessa pessoa. Que, se você parar para pensar, alguém que viveu, às vezes, 15, 20, 30 anos em sociedade até cometer um crime, ou pelo menos um crime pelo qual ele é pego, essa pessoa já não teve na sociedade o exemplo, aquela estrutura que vai guiar a sua conduta, a sua vida. Então ele já se perdeu por ali. E aí você joga essa pessoa dentro de um presídio, a gente vê isso no Brasil há décadas, presídios, sistemas carcerários que não têm a menor condição de, não é nem de concluir a ressocialização dessa pessoa, a recuperação dessa pessoa, mas que sequer tem ali um projeto, uma estrutura necessária para que isso aconteça. Então, não por acaso, as facções criminosas dominaram os presídios no Brasil de uma forma muito organizada e violenta. O policiamento carcerário acaba ficando refém, em algumas situações mais, outras menos, mas tem que sempre tratar com todo cuidado, porque se colocar o membro da facção A junto com o membro da facção B, um dos dois será morto. Então, a gente tem essa realidade que parece só uma notícia de jornal, mas a realidade é: o sistema carcerário brasileiro sequer consegue zelar pela vida daqueles que estão presos. Então não há nenhuma perspectiva de que essas pessoas sairão do sistema carcerário melhor do que entraram.
E aí você vai vendo a sofisticação, o contexto social vai mudando. A gente pode discutir o formato de prisão, o tipo de pena, o que levaria a alguém a compreender que aquele tipo de conduta é inaceitável, que ele precisa mudar essa conduta. Eu não sou psicólogo, eu não tenho essa resposta. Agora, tratar o sistema penitenciário brasileiro da forma como ele é tratado, isso realmente é o elemento fundamental de uma sociedade que não tem como dar certo. Porque, graças a isso, você vai alimentando e realimentando esse sistema que é bárbaro. Esses criminosos hoje no Brasil, eles são bárbaros, são capazes de qualquer coisa. E como é que fica a sociedade? Morrendo de medo, doida para se prender atrás de grades, aqueles que podem de carro blindado, de segurança, a gente virou refém. E isso foi incorporado à nossa dinâmica de dia a dia. Pois é, para além da questão da alteração da legislação, a eliminação de alguns benefícios e dispositivos, né, Dantas? Temos muitos desafios quando olhamos para a situação carcerária e as políticas penais no país, né? São todas um fracasso, Daniel. E a minha pergunta, o meu questionamento é se isso é proposital ou não. A gente estava falando ainda há pouco sobre o que justifica o voto contra a saidinha, a favor da saidinha. É bom que fique claro que, assim, hoje a miséria é uma grande indústria, né? Eu vou explicar. Nós temos aí milhares de favelas no país. Dentro dessas favelas nós temos aí 18, segundo o último dado da favela, 18 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas. Essas pessoas vivem sob o jugo do crime organizado, de facções criminosas e de milícias. Essas pessoas são usadas politicamente. São grandes rebanhos eleitorais. As promessas que são feitas a essas pessoas são promessas genéricas. O questionamento que precisamos fazer é quais as promessas são feitas para aqueles que subjugam essas pessoas. As lideranças criminosas que subjugam o eleitor miserável, pobre, que sofre todo dia e que mora num barraco. Porque essas pessoas, elas são um contingente enorme e a política, ela é fria. Ela olha o cidadão, olha os nichos de mercado e vê isso como um grande mercado eleitoral. Essa é a verdade. E é preciso que o eleitor, inclusive e especialmente aquele morador da favela, olhe, enxergue isso e consiga ver além desse discurso. E não é exclusividade dos políticos, não. Nós temos realmente artistas que se beneficiam disso, que resolvem falar, defender, falar em nome de. Não lhe foi dado nenhum tipo de delegação para isso, mas falam em nome de. Por quê? Porque dá prestígio e até dá riqueza. Você consegue até vender aí uns... Não é mais CD, né, Mota? Agora é música mesmo. Você vende ali as músicas, não sei nem mais... A exibição daquele streaming famoso gera dinheiro para os artistas. O streaming... Pois é, bota no streaming e vende o novo LP aí, tá bom? Então, assim, você tem muita gente que se beneficia dessa indústria da miséria, que quer que essa miséria se alastre e que protege os criminosos justamente porque eles são a garantia do controle desses rebanhos eleitorais. Porque essa gente vota como? Vota o voto de cabresto. Eles usam o poder da violência para subjugar essas pessoas e elas são obrigadas a votar naquele candidato. Isso aí está para todos verem, mas ninguém quer enxergar. Pois é, ligações... Vai lá você, Beraldo. Não, uma rápida pergunta, me desculpe a ignorância, mas o que é o Data Favela que você mencionou? Data Favela é o único instituto que faz um levantamento oficial, estatístico das favelas no país. Controlado por quem? Por eles próprios? Não, é uma organização que faz um trabalho técnico sério. Eu estou trazendo para você aqui os dados, inclusive tem vários dados
que são excelentes para se avaliar, para se fazer esse tipo de avaliação. Você imagina, se você tem 18 milhões de pessoas vivendo em favela, qual é o político que não quer acessar esses milhões de eleitores? Pois é, mas é um contingente importante que quase chega a 10% da população brasileira. Mota, também queria pedir sua análise e avaliação sobre esse ponto destacado pelo Dantas, apontando eventuais ligações do crime organizado, mas também com figuras envolvidas na política, sobretudo nesse recorte que envolve as comunidades e favelas. Mota. Veja se seu microfone está aberto, Mota. Desculpe. Imagina. Vamos andar por esse território com muita calma. Eu vejo aí 3 questões muito importantes. Vamos primeiro para a mais espinhosa. É impossível o Brasil ter chegado à situação em que nós estamos hoje sem que os nossos atores políticos ou ignorassem, desprezassem essa questão da insegurança ou de alguma forma se beneficiassem dela. É impossível, não há como, porque eu digo e comprovo no meu livro, a crise que nós vivemos hoje é fruto de uma destruição deliberada do sistema de justiça criminal. Tá? Esse caso do sargento Roger Dias exemplifica isso. Nós vimos pessoas em posições de autoridade se manifestando e dizendo que esse crime é fruto da sociedade violenta, intolerante e armada, que é fruto das redes sociais. Realmente disseram isso está publicado aí, é de fácil acesso. As redes sociais fervilharam com isso, né? A culpa do crime foi da sociedade que não dá emprego para os egressos do sistema prisional, como se a sociedade tivesse obrigação. Vocês três estão me ouvindo aqui, vocês já deram emprego para algum ex-presidiário? Então a culpa do crime é de vocês, é isso que a nota disse, né? Só que no Brasil há milhões, quantos milhões? 20 milhões, 30, 40, 50, não sei, de brasileiros desempregados ou subempregados, para os quais o futuro é incerto. Nenhum desses jamais pegou uma arma, nenhum desses jamais cometeu crime, nenhum desses jamais deu 2 tiros na cabeça de um policial. Então, existe essa incapacidade de dizer o óbvio. Esse crime foi cometido por um bandido, a culpa é dele, e ele não deveria nunca ter recebido a chance de cometer esse crime. Ponto número 2, a gente tem que pensar um pouco antes de associar pobreza com criminalidade. Os dados não sustentam essa hipótese. Olhem para a Índia, um país muito mais pobre que o Brasil, um país onde a desigualdade é gigantesca. Na Índia existem castas. Pois bem, o índice de homicídios da Índia por 100 mil habitantes é 1/10 do índice do Brasil. 1/10. A gente já bateu a 30 homicídios por 100 mil habitantes, a Índia em geral está por volta de 3. Eu vou lembrar a vocês outro dado. Quando eu era criança, o Brasil era um país mais pobre do que era hoje, muito mais pobre. Existiam favelas quando eu era criança, eu me lembro, eu morava em Salvador, de vez em quando jogava futebol nas favelas. Vocês sabem quantas vezes eu vi a palavra assalto quando eu era criança? 0, nenhuma vez. As favelas existiam, as pessoas eram pobres ou mais pobres do que era hoje, mas o crime não dominava a nossa vida como domina hoje. Então a gente precisa separar essas coisas, e aí eu vou encerrar com uma boa notícia. Isso tudo me levou à conclusão de que não é muito difícil a gente melhorar absurdamente a situação de segurança no Brasil. Basta nós fazermos o que todos os países desenvolvidos, o que todas as democracias ocidentais já fizeram. Elas já entenderam. O criminoso tem que ser punido de forma proporcional ao crime que ele cometeu. Matou alguém, então ele vai ser retirado da sociedade e colocado num lugar onde ele não vai ter chance de matar mais ninguém. E ele vai ficar lá por tempo suficiente para que ele seja um exemplo
para que as outras pessoas que eventualmente possam pensar em matar um pai de família para roubar um celular, se lembrem, aquele cara que cometeu esse crime está há 20 anos preso. Eu não quero ter o mesmo destino. Essa, meus amigos, é a função da prisão. Não é essa fantasia ideológica perversa de ressocialização que terminou acabando com a vida do sargento Roger Dias. Pois é, excelentes observações e reflexões do Roberto Mota, e é impressionante mesmo, viu, Mota, como há pessoas, especialistas, grupos que têm dificuldade em atribuir a culpa àquela pessoa que cometeu o crime, mas acabam colocando como se a sociedade tivesse estimulado a pessoa a tomar a decisão de subtrair alguma coisa ou mesmo fazer o mal para aquela pessoa. É muito bom esse ponto destacado e analisado para você. Quer só fazer um rápido comentário em relação a isso? De todos os caminhos para melhorar a segurança do Brasil, esse é o mais importante, é levar para as pessoas essa consciência, né? Cometer o crime é uma coisa errada. A gente não pode passar a mão na cabeça, a gente não pode ser leniente, a gente não pode expressar uma compreensão por uma coisa que não merece compreensão alguma. O mundo perfeito não existe. Não existe esse planeta onde todos os criminosos são pessoas maravilhosas que cometeram um erro momentâneo e que, se a gente der um curso disso ou daquilo e soltar o criminoso para ele passar os feriados em casa, todos eles vão se recuperar. Infelizmente, esse mundo não existe. Então, a escolha que está diante de nós é: nós vamos cuidar dos lobos ou nós vamos sacrificar as ovelhas? Pois é, vou passar agora para o Cláudio Dantas, que também vai trazer suas reflexões em relação a esses pontos destacados pelo Roberto Mota. Esse é um debate muito importante porque envolve toda a sociedade, né? Agora, Dantas, você acha que em muitos aspectos você sente falta de incluir a população civil nesses debates? Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes o que é discutido e defendido e muitas vezes alterado no Congresso Nacional não privilegia grande parte da população, que se você conversa nas ruas com as pessoas de diferentes classes sociais, formações, religiões distintas, eu entendo que essas pessoas nem sempre se veem representadas pelos parlamentares, pelos congressistas, e ficam surpresas com as decisões que muitas vezes são tomadas, né? Daniel, vamos voltar ao tema da educação, da informação. A educação liberta, a informação liberta. As pessoas que são bem informadas, elas conseguem exercer o seu papel de cidadão, não apenas de pagadores de impostos. Hoje, o Brasil é formado por um grande contingente de pagadores de impostos, porque nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e, comparado com o IDH, baixo, a pior entrega de serviços públicos. Eu estava lendo o chat aqui e uma das nossas espectadoras perguntou: Cláudio, mas como se fosse, você fala aí de cobrar senador, deputado, como se fosse fácil. A gente nem sabe por onde começar. Por isso que informação liberta, por isso que informação empodera. Você tem um instrumento de fiscalização. Primeiro, você tem que saber em quem você votou, você tem que saber em quem vai participar de determinada votação. Você pode entrar em contato com o gabinete, enviar um e-mail, você pode ir nas redes sociais e taguear, botar @ do deputado, do senador e cobrar uma posição. Aliás, naquela onda de 2013 que começou em 2013, das manifestações de rua, da participação social, da população na expectativa de que se poderia avançar contra a corrupção, numa mudança desse sistema corrompido, as redes sociais, elas ajudaram a impulsionar todo esse debate, antes dela ser desvirtuada, de ser manipulada por grupos políticos e antes de ser desvirtuada e virar uma plataforma de cancelamento. As pessoas conseguiam participar, interagir e cobrar das autoridades determinada votação, inclusive a suspensão de determinada votação. Me lembro, às vezes de madrugada, início da madrugada, o presidente da Câmara convocando votação de madrugada e as pessoas sendo alertadas disso, indo para as redes sociais cobrar para que aquela votação fosse adiada. É possível
assim como as pessoas indo às ruas se manifestar, elas também pressionam o político. O político, ele teme uma única coisa, não é a polícia, ele teme o voto. Ele teme o voto. Ele tem um pavor de um eleitor crítico, consciente. Ele tem pavor de ser cobrado. Então, assim, ele tem pavor de não ser reeleito. Então, o eleitor tem que entender o poder que ele tem. O voto é um instrumento poderosíssimo. Para exercer o seu poder, você tem que ter a técnica, o domínio da técnica, você tem que ter conhecimento para dominar essa técnica. Então, a gente percebe que há uma manipulação das narrativas constante. Essa manipulação, ela faz a cabeça de muita gente não consegue enxergar para além, né, dessa cortina de desinformação, e não consegue ver saída. Mas há saída. Só que é um processo lento, é um processo demorado, é um processo de construção, é um processo de conscientização. E isso vale para tudo. Agora, o mundo se tornou mais difícil, a nossa realidade se tornou mais complexa. O Mota estava falando da violência, na época, né, que ele era criança, não tinha a violência que tem nas favelas, hoje tem. Por quê? Porque hoje você tem um negócio chamado narcotráfico e tráfico de armas. É uma indústria do crime que movimenta, olha, só o narcotráfico movimenta por ano quase $1 trilhão. Quase $1 trilhão de dólares. Então vocês imaginam o poder que isso exerce, o poder financeiro que isso dá e o poder político que você pode exercer a partir desse poder financeiro. Fazendo de tudo. Formando advogados, formando juízes que vão concorrer, que vão ocupar espaço no judiciário, formando políticos que vão disputar eleições, financiando eleições, criando empresas, ocupando espaço na concessão de serviços públicos. Está aí o transporte coletivo, é uma das áreas mais, vamos dizer assim, que eles mais gostam de atuar. A própria área imobiliária. Então as coisas, elas se tornaram mais complexas. E o volume de dinheiro que circula faz com que a violência seja exercida de maneira brutal. Por isso eu chamei a atenção para o que ocorre nas favelas, porque nós temos uma população imensa nas favelas, que elas vivem sob o jugo do crime e que elas precisam ser libertadas.